eu queria entender, você se coloca um desafio. Por exemplo, você se colocou um desafio, eu quero ter o físico que eu tenho atualmente. Provavelmente você, inclusive, deve ter outras metas. Eu duvido que você olhe agora e fala, porra, talvez sua meta seja, de repente, ter um físico competitivo. Não sei exatamente qual é a sua meta. Seria essa? Tudo bem. Não. Tem alguma Mas coisa que você conto. quer aumentar. Ou sei lá, ou secar, ou qualquer. Você não está satisfeito. O que eu acho agoniante é saber que isso é eterno. Você nunca vai poder parar. Não é algo que você conquistou como um emprego ou como uma... Não tem uma aposentadoria do corpo. Não, entendeu? Rafinha, Então você mas tem olha que só. gostar, você tem que realmente ser uma pira, você tem que curtir essa estrada. É como comédia. Eu nunca vou ser bom pra caralho. Nunca vou atingir o máximo que eu posso atingir. Eu tenho que continuar eternamente evoluindo. Então é meio que é uma busca eterna. E isso não é meio agoniante? Mas isso daí é a visão que você tem de você. Eu, por exemplo, te acompanho no YouTube desde os primórdios e pra mim você sempre foi bom pra caralho. Mas você também sempre foi forte e tem um físico legal. Não necessariamente. Talvez eu sempre tivesse um físico trabalhado. Tempo já, mas não... Se você nasceu, você 2 anos de idade, você já levantava um prédio. A gente sabe disso. Não, nadava pra minha mãe e meu pai poder fuder. Ai, que horror! Ok, mas já nadava. Mas é uma busca tua de muito tempo. Vamos olhar essa perspectiva. Quem tem uma explicação muito boa para essa perspectiva é um cara chamado Nassim Taleb. Tá? Esse cara escreveu um livro chamado Antifrágil e ele compara uma experiência de pseudo-segurança, que é: 2 irmãos moram em Londres, um é taxista, outro é bancário. Tá, quem tem mais segurança? No primeiro exame, porque você falou, eu conquistei o emprego. Será que você conquistou? Porque no primeiro exame você olha, ou assim explica o Taleb, né? Ele fala o seguinte: no primeiro exame você tem uma confiança ou uma segurança, mas é uma segurança aonde o sistema de equilíbrio, como é equilíbrio forçado, se você tiver alguma coisa que abale ele, você tem uma catástrofe. O irmão que é taxista, por outro lado, ele tem uma insegurança contínua. Então, ele sabe que no dia ele vai fazer em média 100 a 80 libras, tá bom? Mas ele faz isso todo dia. Então não tem uma catástrofe. A menos que o carro dele quebre, que seja uma coisa muito fora do eixo. Mas ele tem condições de ir se remodelando. Agora veja, quando o sujeito que trabalha numa empresa, o irmão dele, ele tem um evento adverso, esse evento adverso chama dispensa, ele é demitido. E aí? E aí o mundo dele quebra. Por quê? Porque ele continua tendo a casa para pagar, o filho para estudar, a sobrevivência dele em relação à alimentação para pagar. Então, muitas vezes as pessoas elas se apegam a conceitos de segurança, Rafinha, que são irreais. A única coisa que você tem, e aí vem aquilo que é meu ímpeto e minha fome, né? A única coisa que você tem de verdade na sua vida é o seu conhecimento, sua habilidade. Mais nada. Tá? Eu tenho o meu conhecimento. Qual é a minha habilidade? A aplicação do meu conhecimento e uma habilidade física. Essas coisas eu tenho. Por quê? Porque nenhuma delas podem ser tomadas de mim. Do ponto de vista do Taleb, se eu achasse que se fosse um título, atleta ser um título, tá? E veja como não é. Atleta, na verdade, ele é um reconhecimento. Ele é um statement que você faz com a sua imagem. Tá bom? Então você olha um atleta, por exemplo, retired, você olha um atleta que já se aposentou, né? Aqueles nadadores, jogadores de futebol, você olha para ele hoje, ele é um atleta? Não é. Então um atleta ele não é um título, ele é um estado, em primeiro lugar. Então não existe essa segurança, tá? Isso do emprego, isso em tudo dessa situação. Então, por exemplo, o que meu físico, o que ser grande importa para mim, Rafinha? Ele me coloca acordado para as coisas que de verdade eu possuo. Eu possuo a minha capacidade de trabalho, eu possuo minha força de resolução, eu possuo a minha intelectualidade, que são coisas que eu invisto
incansavelmente. Eu possuo minhas filhas, eu possuo minha família. Tudo bem, minha mulher, ela pode um belo dia me dar um pé na bunda. Falar, cansei, isso é chato pra caralho, não aguento mais esse negócio de fazer dieta, não sei o quê. Mas depois de, cara, 20 anos junto quase, ela já teria feito isso N vezes e ela desistiu, né? Eu sei que ela desistiu, né? Tanto que, né, a gente tá junto até hoje. Sim. Mas assim, entenda, ter o meu tamanho me lembra que as verdadeiras coisas que são sucesso eu carrego comigo. O resto não interessa.